Aproveitando o tempo de quarentena, eu quero compartilhar uma mensagem com todos os meus amigos. Mas para isso nós precisamos entrar no túnel do tempo e fazer uma visita a quase 3.000 anos atrás, onde nós vamos ter um encontro com o profeta Samuel, numa missão que Deus lhe deu. E segundo o que está aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, o verso 7 diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor vê o que está no coração. Essa passagem, ela é muito forte. E quando nós entramos no tempo, para voltarmos a 3.000 anos quase, nós vamos encontrar uma situação em que dois povos, segundo o que está relatado no capítulo 17, estavam reunidos para resolverem as suas pendências por meio da guerra. E é tão interessante quando nós olhamos para a impossibilidade do homem de resolver uma situação tão grave. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção para a vida de um jovem, segundo o que está no termo escrito por Samuel. Fala a respeito de Davi, quando ainda criança. Deus chamou Samuel para ungir um rei. O profeta, ao chegar no lugar determinado, ele pede a Jessé que reúna os seus filhos. E segundo o que Samuel nos passa, as informações que ele nos deixa a respeito dos seus critérios para escolher, ele imaginava que Deus estivesse olhando para um homem forte, para um homem guerreiro, para um homem que estivesse disposto e tivesse a qualidade, a força para defender o povo. Mas Deus não viu nada disso naqueles que apareciam perante os olhos de Samuel. Quando passam todos os filhos de Jessé, a pergunta de Samuel foi: mas não tem outro? Então Jessé lhe responde: não, tem um guri lá no campo cuidando das ovelhas. E o profeta diz para chamá-lo. Talvez, se nós olharmos com os nossos olhos de críticos, imaginaríamos que Deus seria louco. Como pode um garoto, uma criança, para ser rei de Israel? Deus prova e Deus conhece o coração do homem. Deus sabe da competência
E Deus conhece aqueles que se dobram diante dele para obedecê-lo, para fazer a sua vontade. Essa passagem da Bíblia, ela traz momentos difíceis do povo de Israel. Sabe por quê? Porque o rei que estava no comando era Saul. Saul estava diante de uma dificuldade. Saul era o rei que o povo queria. Saul era o rei que o povo via diante dos seus olhos. Antes de Saul, o povo de Deus, o povo que ouviu Deus, o povo que viu as maravilhas de Deus, o povo que esteve diante da presença de Deus, o povo escolhido na terra, foi o povo que teve a infeliz decisão de chamar o profeta para lhe constituir um rei que eles pudessem ver, abrindo mão de ter a proteção do Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Essa é uma palavra que vai mexer muito no seu coração, meus amigos, meus irmãos amados. Eu sou uma pessoa que detesto política. Eu não gosto de política porque eu vejo a corrupção em todas as coisas. Se eu estivesse lá, eu simplesmente pediria que eu não abriria mão de Deus, como eu não abro hoje. Mas eu não abro mão de Deus pelos meus méritos, pelo meu conhecimento. Eu não abro mão de Deus porque no profundo da minha ignorância, no ano de 1994, eu acordei 3 horas da manhã com uma voz me chamando. E pela terceira vez que me chamou, eu perguntei quem era. E aquela voz me disse que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Se eu hoje creio, se eu hoje amo, se eu hoje venero, se eu hoje adoro, não é por mérito meu, é pela misericórdia do Deus de Israel, que foi rejeitado por um povo, em busca de um rei que pudesse ver, que pudesse tocar. Eu tive a infelicidade de várias vezes declarar que não acreditava em Deus, porque não podia vê-lo. Hoje, eu temo, respeito, venero, adoro. Graças ao meu arrependimento? Não. Graças à misericórdia do Deus de Israel, que teve misericórdia de mim no mais profundo da minha ignorância. Eu mereço ser salvo? Jamais. Sou salvo sim, porque alguém me amou primeiro, porque alguém teve misericórdia, porque alguém me estendeu a mão e no mais profundo da minha ignorância me acordou às 3 horas da manhã. Sabe por quê? Porque eu fui batizado nas águas quando era uma criança. E quando cresci, eu achei que isso não tinha nenhum valor, porque eu tinha feito algo quando eu não tinha maturidade para discernir o que estava fazendo. Mas o meu Deus teve misericórdia, o meu Deus teve compaixão, e naquela noite ele me disse: meu filho. E eu lhe perguntei: mas desde quando o senhor me conhece? Ele me respondeu: desde antes da pré-história.
Olha só como é o homem na presença de Deus. E a pergunta que ele me fez foi esta: você tem dúvida quanto ao seu batismo? Eu disse sim. E ele me respondeu: vou confirmar para você. 3 horas da manhã, dentro de um apartamento, eu senti uma grande sede. Enchi o copo com água e comecei a andar pelos corredores. E aquela voz conversando comigo. E de repente o meu braço se levantou e despejou aquele copo d'água na minha cabeça. Sabe o que eu senti? Eu transbordei de alegria. 3 horas da manhã eu comecei a gritar e dar glória a Deus. Tamanha alegria Ele colocou no meu coração naquele momento. O meu Deus, o Deus de Israel, me amou quando eu não tinha mais desejo de viver. Mas Ele me estendeu a mão. O mesmo Deus que lá diante daquele povo escolhe aquele menino. E aquele menino que tocava uma flautazinha, um instrumento de cordas lá no mato sozinho, glorificava e exaltava. Aquele menino conquistou o coração de Deus. Porque Deus dá testemunho dele e diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe interessante. Estavam ali naquela noite reunidos, naqueles dias. A Bíblia diz que por 40 dias, aquele exército ficou ali reunido. Aquela criança foi enviada lá para levar mantimentos para os seus irmãos que estavam e eram do exército de Saul. Mas aquele exército, naquele momento, ele tremia diante dos filisteus. Sabe por quê? Porque do outro lado havia um homem com quase 3 metros de altura, vestido de toda a armadura, empunhando uma espada, desafiando o exército do Deus vivo, segundo diz aquela criança. Aquela criança, quando viu aquela situação, ficou indignada. E o seu grito foi: como pode desafiar o exército do Deus vivo? Enquanto um exército inteiro tremia, como está aqui escrito, na presença de um homem filisteu, por nome de Golias. É nessas horas que nós percebemos o quanto os nossos olhos são limitados para enxergar a grandeza do Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Quando Deus põe a mão, o homem não pode desafiá-lo. Eu te trouxe aqui nessa palavra hoje para colocar diante dos seus olhos os desafios que a humanidade tem feito ao Deus de Israel, que criou todas as coisas e nos deu a graça por meio de Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus que foi achincalhado, que foi vulgarizado no carnaval deste ano. Isso é uma afronta ao Senhor nosso Deus. Eu quero chamar a sua atenção para mais um detalhe. Como eu já falei, eu detesto política. Mas na eleição presidencial passada, eu tive contra a minha vontade tomar uma posição.
O homem que está na presidência hoje não era o meu candidato escolhido. Mas dias antes, o Senhor Deus, que criou todas as coisas, me mostrou um pequeno detalhe, que esse homem era o que ele havia escolhido. Eu mudei a minha posição, eu assumi compromisso, eu tomei partido, eu respeito esse homem hoje, porque sei que o comandante dele é aquele que comanda todas as coisas. Dias antes desse homem levar aquela facada, eu estava lá em Brasília fazendo vídeo. 2 dias antes, eu estava lá diante do Congresso. Eu me ajoelhei e coloquei a nação brasileira na presença desse Deus. A minha obrigação hoje, como servo desse Deus, é interceder em favor do presidente da nação brasileira. E se você ama esse Deus, aprenda a respeitá-lo, aprenda a respeitar as decisões desse Deus. Nós estamos vendo um maligno que você talvez não veja. Milhares de brasileiros, 210 milhões de brasileiros, talvez não vejam. Quem está por trás de toda essa armação para tentar derrubar um homem que o Senhor Deus colocou naquele lugar? Meus amados amigos e irmãos, eu quero prender a sua atenção nesta noite com a palavra que vem de Deus. Não é minha, é de Deus. O Deus que eu sirvo, não sirvo em templos, não sirvo em casas, não. Onde eu estou, onde eu coloco a planta dos meus pés, eu estou debaixo da poderosa mão do Senhor Deus de Israel. Caros e amados amigos e irmãos, alguns dias depois de me alegrar com a eleição deste presidente que hoje está, no mês de maio, eu caminhei pelo vale da sombra da morte. Tive um princípio de infarto. Fui parar na UTI de um hospital. Passei por um cateterismo. Devido às dores, tomei muitos remédios, entre eles anticoagulante, mais ou menos 4 vezes ao dia. Tomei AS. Certo dia eu levantei, quando passei na frente do espelho para tomar um banho. O meu corpo parecia um mapa do mundo, cheio de manchas de sangue. Além do infarto, eu estava também com dengue hemorrágica. Quando eu falei para os profissionais da saúde o que estava acontecendo, imediatamente fizeram o exame. As plaquetas estavam em torno de 12.000. Eles ficaram apavorados. Me colocaram no leito. Imediatamente passou a fazer a aplicação de plasmas. Queridos amigos e irmãos,
como essa criança inocente de quase 3.000 anos atrás. Lá estava eu indefeso, no leito, quase morto. E para os profissionais que ouvem a minha história, não entendem por que não morri. É simples. Eu não morri porque quem me deu a vida é o autor da vida, é o Criador de todas as coisas. É Ele quem me sustenta, é Ele quem me mantém. Caros e queridos irmãos, por que eu te trouxe aqui para esses detalhes nesta noite? Aquele homem que lá está fez um pronunciamento e muitos se levantaram contra, governadores e governadores, inclusive o governador do meu estado, que teve a audácia de dizer que é médico. Eu quero que eles peguem o diploma de médico e esfreguem na cara do vírus chamado Covid-19 e ver se o vírus vai correr deles. Não vai, não vai. Eu hoje lamento profundamente o quanto esse homem levantado por Deus tem sido injustiçado pelo povo brasileiro, pela elite política, pelas lideranças, pelo Congresso, por juízes. Mas eu quero te dizer uma coisa, e quero que você guarde e registre: ninguém se levanta contra os ungidos de Deus e permanece. As decisões de governadores, vocês vão ver daqui a 3, 4 meses. Vocês terão o privilégio de testemunhar os acontecimentos. O que eu posso fazer nesta hora? Eu só posso fazer uma coisa. Eu posso me dobrar diante de Deus e clamar pelo povo brasileiro e pela nação brasileira. E é nesta hora que eu quero que você, meu irmão amado, meu irmão em Cristo Jesus, eu quero que você também faça um propósito. Não atire pedras em ninguém. Coloque na presença de Deus. E você vai ver Deus responder, como fez para aqueles 2 exércitos. Quando Golias desafiou, aquela criança se levantou e disse: em nome do Senhor dos Exércitos. Queridos amigos, se nós trouxermos para os dias atuais, nós vamos perceber que a arma daquela criança era uma arma praticamente inofensiva. E diante dos poderosos do exército, não haveria nenhuma possibilidade de vitória. Se nós colocarmos um estilingue na mão de uma criança, será que ele pode derrubar um inimigo de quase 3 metros de altura? Nós não vemos jamais essa possibilidade. Mas se a mão do Deus Criador de todas as coisas, que nos amou primeiro
e nos resgatou da treva, das mãos de Satanás, abrindo mão do seu único filho na cruz, onde muitos que o seguiam também gritavam: crucifica, crucifica, crucifica. E a Bíblia diz que no momento mais difícil, quando Deus vira o rosto, esse filho diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Até hoje, meus amados, nós não sabemos o que fazer, mas nós podemos reconhecer o nosso erro, nos dobrar diante desse Deus e clamar por misericórdia. Meus amigos e amados irmãos, o retorno de Jesus acontecerá em breve. As maravilhas acontecerão, mas é para aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Eu quero chamar a sua atenção para que você possa tomar a sua decisão e que a sua decisão seja a mesma decisão daquele menino com aquela funda na mão, que possa ser a minha, na minha ignorância, olhar